gente! Eu sou a professora Daniela e hoje a gente vai falar sobre a ciência. E tudo que a gente fala sobre ciências, a base dela é sempre a curiosidade. Então a gente vai falar um pouquinho hoje dessa curiosidade e como uma simples curiosidade se tornou algo tão importante. Hoje em dia, a ciência ela só é aceita como verdadeira e algo assim muito confiável mediante a comprovação do método científico. Então, o que é o método científico? A gente vai ter várias etapas, a gente vai ver já já daqui para frente. Mas a ciência, ela é uma curiosidade baseada em fatos. E o método científico é um conjunto de regras que vai determinar aquele fato ser verdadeiro e poder ser repetido em qualquer período, em qualquer época que você esteja. Então, o método científico, ele é um conjunto de regras. E o método científico, ele pode ter alguns tipos de conhecimento. O científico, que é comprovado por regras, o filosófico, que são reflexões, o empírico, que é a observação, e o religioso, que é baseado na sua fé. Esses quatro aí são alguns tipos de conhecimento. Nós temos também a abordagem científica, que é aquilo que a ciência, que é o mundo da teoria, e a realidade, que é o mundo dos fatos. Então, os dois, eles acabam se interlaçando. E aí você tem o método dedutivo ou o método indutivo. As etapas do método científico, você tem algumas básicas. A primeira é a observação. Então, quem é cientista, ele é muito curioso. E a base da curiosidade é a observação. Então, eu coloquei aí para vocês o que é observação no slide, que é o primeiro. Depois, o cientista, ele vai buscar um problema naquela situação. Ele vai questionar algo que está diferente do padrão normal da realidade, da convivência de todos. Então, a primeira etapa, observação. A segunda, identificar um problema. E a terceira é você criar uma ideia, uma possibilidade do que aquilo, como aquilo acontece. Então, você tem a hipótese. A hipótese é você imaginar o que aconteceu naquilo que você está olhando, né? Essa é a terceira etapa. A quarta etapa é o experimento, que pode ser realizado dentro do laboratório ou através de conversa, de pesquisa, de perguntas, porque o experimento ele não é só misturar produtos e fazer cabum, né, de pegar fogo, mas o experimento ele pode ser uma coleta de dados. E aí, com essa coleta de informações, você vai analisar os resultados. E em cima dessa análise, você coletou, né, de vários dias, com várias pessoas, ou resultados dos experimentos que você realizou, você vai ter a conclusão, que é a questão de você comprovar que aquilo que você imaginou estava certo ou aquilo que você imaginou não estava certo. E aí você retorna para criar uma nova hipótese que te leva à conclusão correta, à ideia correta. Agora eu vou colocar aqui para vocês uma situação. Vamos colocar o método científico em prática. Observem a imagem. Então, eu tenho uma rua, um carro andando na rua, várias pessoas na calçada, conversando, pensando. E aí eu tenho a minha situação problema. Primeiro eu observo um pé de um croque na rua. Depois, eu tenho que analisar e imaginar o que aconteceu para aquele pé de croque estar no meio da rua. Essa é a minha situação problema. A próxima etapa é eu sair perguntando, fazendo o meu experimento. Então, eu vou perguntar para as pessoas na rua o que aconteceu, né? Com a minha observação, eu levantei várias situações. A pessoa foi atravessar correndo, deixou o sapato, e outras situações. Mas aí, perguntando, coletando os dados, eu descobri que a pessoa foi atropelada e foi socorrida. E aí, o socorro levou a pessoa e acabou deixando aquele sapato. Então, eu posso ter situações onde a minha hipótese é verdadeira ou eu tenho que corrigir.